Fala pessoal, tudo bem? Leandro aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a versão 4 do Liver, que foi lançada essa semana, foi no dia 28. É uma versão que ainda é beta, mas é uma versão que ela já foi bem trabalhada. É uma versão que a gente já consegue experimentar e testar aqui. Inclusive no vídeo de hoje a gente vai instalar essa versão aqui em um projeto Laravel, experimentar aqui, ver algumas diferenças e dar uma olhada em duas features aqui que eu separei para a gente fazer um teste. A gente também vai falar sobre o futuro do Filament, porque a gente acabou de ter uma versão 4 aí do Filament com suporte para o Liver 3, né? Então, o que vai acontecer? Será que a versão 4 do Filament também vai suportar o Liver 4? Ou a gente parte logo para uma versão 5? Então, no vídeo de hoje a gente vai comentar sobre essas características e também a gente vai falar sobre como que fica o Filament nessa história. Bom, eu tenho um projeto Laravel aqui que ele está usando o Blade e aí ele está dividido nas seguintes partes. É um projeto de contatos. Eu estou usando basicamente a minha model de users e eu tenho aqui uma view blade que mostra as informações consolidadas aqui do meu contato. Na verdade, só esse card aqui que está contando realmente as informações dos usuários lá da tabela, e esses dois aqui são estáticos. Eu tenho uma outra view que mostra essa lista aqui de contatos. Então aqui eu faço um for each e cada card desse aqui também é uma outra view lá dentro do meu projeto, onde eu exibo as informações basicamente da minha model users. Então esse projeto aqui a gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai instalar o Liver para transformar essa página aqui em um componente Liver, e dentro dessa lista aqui de contatos, o que eu quero fazer? Eu quero ter aqui a funcionalidade daquele arrasta e solta. Por exemplo, pegar esse card aqui e mover para essa posição, ou pegar esse card aqui e mover para essa posição. Então, fazendo essa ação, o que tem que acontecer? Ele tem que colocar o card que eu estou mudando na ordem correta, e com os outros ele também tem que reordenar. E o Liver 4 tem uma diretiva nativa para a gente fazer isso. Então a gente vai instalar ele aqui, a gente vai dar uma olhada nele e a gente vai fazer essa modificação aqui no projeto. Estou aqui no site do Liver e vou acessar aqui a documentação. Ele vai mostrar aqui para mim a versão 3. A gente tem que trocar aqui o drop-down para a versão 4x beta. E aí a gente vai rodar este comando aqui. Lembrando que no nosso caso, como a versão é beta, eu tenho que trocar aqui no meu Composer JSON o minimum stability para beta ou simplesmente para dev. Então depois disso é que a gente vai rodar o comando aqui de instalação. Depois de instalado, eu vou criar aqui um componente de layout. Então vou fazer um PHP artisan liver layout. Isso aqui vai criar um arquivo para a gente, app.blade. Então esse arquivo aqui que a gente vai usar de layout. E aí eu tenho que injetar aqui o @livar scripts, livar styles. Vou colocar também o vit aqui que ele está sugerindo. E aqui a gente faz um livar scripts. A gente pode deixar até assim, ó. Aqui a gente carrega o CSS e aqui a gente carrega os scripts. Agora a gente vai criar aqui o nosso componente. Dando uma olhada aqui na documentação, o comando é o mesmo, tá? PHP artisan make liver e o nome do componente. Mas dando uma olhada aqui nessa seção de components, a gente vê aqui que tem uma mudança. Quando a gente gera esse comando aqui, que é o que a gente já estava acostumado, ele vai criar um single file component. O que isso significa? Olha a estrutura dele, ó. Ele tem uma classe PHP e ele tem também a view no mesmo arquivo, porque ele é um arquivo Blade PHP. Então a gente tem um componente só com as duas coisas, né? Com a classe aqui e também com a view. E perceba uma coisa, no nome do arquivo a gente tem um raio aqui, ó. É um emoji que ele adicionou, que o Caleb adicionou. Até ele fala aqui o porquê do emoji,
Mas isso também é opcional, tá? Você pode, nas configurações, você pode passar um false aqui. Então, quando você cria um single file component, desse jeito aqui, esse emoji ele vem no nome do arquivo. Quando você cria nessa estrutura, que é a segunda estrutura que eu vou mostrar, de multi-file components, esse emoji ele fica no nome da pasta. Então, por exemplo, aqui, esse comando, passando o --mfc, que é multi-file components, ele vai criar aqui o componente com essa estrutura. Então ele tem a pasta com o nome do componente, e aí ele tem uma classe PHP, ele tem um arquivo de view. Você também pode passar um --js para ele criar aqui o arquivo do JavaScript também separado, isso aqui é legal. E também opcional aqui tem um arquivo do PEST. Então esse formato aqui ficou bem legal. Então quando a gente roda agora o comando, aquele comando que a gente estava acostumado a rodar, ele vai criar um arquivo só. Dentro desse arquivo vai ter a classe PHP e também o arquivo Blade, né? Então a gente vai rodar esse comando porque o nosso componente aqui ele vai ser bem simples. Então eu não vejo muita necessidade da gente separar. Então vou fazer um PHP artisan make livar e vou chamar ele de index. Então se a gente der uma olhada lá na nossa aplicação, agora ele está aqui, ó, em Resource Views Components. Tem um arquivo aqui, ó, index. Ele fica dentro de components. Com o componente criado, agora a gente vai renderizar esse componente. E deixa eu ver onde está aqui, porque as rotas também elas são diferentes. Aqui, ó, a gente vai usar uma rota assim, ó, passando o livar, que antes a gente usava um get, né? Então agora a gente renderiza a rota dessa forma aqui. Então vou acessar aqui o meu projeto, aqui no meu web. Ao invés da gente ter isso aqui, agora a gente vai ter um route livar. Eu vou apontar aqui para o meu diretório raiz e aqui a gente vai colocar o nome do nosso componente, né, que a gente criou, que no caso aqui, ó, é o index. Não tem problema que ele não tem um emoji, tá? Então a gente pode simplesmente colocar aqui index. Então isso aqui já é suficiente para a gente renderizar a nossa página. Acessando aqui o nosso projeto, como não tem nada, né, no nosso componente, então ele vai renderizar dessa forma. Se eu quiser ver aqui se o nosso livar está funcionando, posso, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ponho nessa div um while pool e aqui eu faço um fake qualquer coisa sentence, só para ver se ele vai atualizar aqui na página. Então pode ver que a cada, acho que são 3 segundos, ele faz aqui, né, a atualização do valor. Então eu sei aqui que o meu livar está instalado, configurado e funcionando. Bom, então aqui no meu projeto eu vou fazer o seguinte, basicamente eu vou pegar tudo que eu tenho lá na minha view e agora eu vou levar lá para dentro do meu componente. Então eu vou pegar isso aqui, na verdade isso aqui eu vou jogar lá dentro do meu layout, mas lá dentro do meu componente eu já vou fazer isso aqui direto. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Essa parte aqui do body eu vou jogar lá dentro do meu app, que é isso aqui. Bom, basicamente é isso aqui que eu preciso rodar agora. É no meu terminal um npm run dev, vou deixar ele rodando aqui e vou acessar lá a minha aplicação. Então basicamente agora eu tenho um componente livar que está renderizando aquelas views. Então agora a gente vai fazer as modificações aí para que essas views aqui funcionem dentro do componente e que tenha aquele comportamento de arrastar e soltar e ele mudar a ordem aqui desses cards. Aqui no meu componente eu vou criar um método para recuperar os meus contatos. Então eu vou fazer um public function get
contacts. Esse método aqui vai ser computed e eu vou retornar um user get. Basicamente isso aqui. Posso até colocar ele do tipo collection. E aí lá onde eu estou renderizando essa lista, onde eu faço um for each, ao invés da gente chamar isso aqui, eu faço um this get contacts. Então assim eu troco esse for each e acabo utilizando aquele método, porque agora eu estou utilizando um componente library, então eu consigo utilizar essas propriedades aqui dentro do meu componente. E para a gente utilizar o recurso aqui da ordenação, nessa div aqui eu vou fazer um mighty sort, vou passar o nome do método que eu ainda não criei, vou chamar ele de sort item, e aqui dentro do meu contact, que é o meu card, que é a minha view aqui do card, nessa div aqui eu vou fazer um mighty sort item e vou passar aqui dentro o meu item ID. Agora voltando, a gente precisa criar esse sort item aqui. Eu vou criar ele dentro do meu componente library. Então aqui vou fazer um public function sort item e a gente vai receber dois parâmetros aqui. Primeiro o meu user, que é a minha model aqui, né? Vou chamar ele de user, e depois o position, que ele vai ser um inteiro com a posição que eu estou passando esse card. Então na hora que eu arrastar, é esse método aqui que ele vai chamar, e aí ele vai buscar essas duas informações aqui. Eu vou fazer só um dd para a gente ver aqui essas informações chegando. Então olhando aqui no browser, ó, se eu arrasto esse card 2 para cá, ele vai me exibir aqui a model, né, minha model de usuário que eu estou movimentando, e qual a posição na lista que ele está indo. Então ele está indo para a posição 0. Se eu arrasto esse aqui para cá, ele vai fazer a mesma coisa. Então ó, ele está mostrando aqui a minha model que eu estou arrastando e para qual posição ele está indo. Então com base nessas informações, agora a gente consegue fazer a atualização desse item que a gente está mexendo e também mexer na ordenação dos demais. Toda vez que a gente trocar um card de posição, ele vai chamar esse método sort item e vai acontecer de novo uma renderização. Como ele chama esse get contacts aqui, toda vez que ele precisa renderizar, a gente não pode retornar simplesmente esse get aqui dessa collection. A gente tem que fazer um sort. E aí tem um método aqui que a gente pode usar, que é o sort by. E o nome da coluna que a gente está fazendo a ordenação é o order. Então agora, toda vez que a gente chamar esse método, ele vai buscar a informação do banco e essa collection ele vai fazer a ordenação por esse campo order. Para fazer a lógica aqui do sort item, eu vou colar um código aqui, mas eu vou explicar o que eu estou fazendo. Eu peguei esse código aqui de um outro projeto onde eu utilizei o arisort. Esse código foi desenvolvido utilizando o Cloud Code. Eu dei uma melhorada nele aqui e aí eu vou explicar o que a gente vai fazer. Bom, eu declaro dois atributos aqui, que é a minha old position e a minha new position, que é basicamente o old position, a posição atual que ele está ali na tabela, e o meu new position é o meu position que eu estou recebendo aqui, mais um. Por quê? Porque nesse parâmetro aqui que eu recebo, o index começa com 0. Então eu adiciono 1, porque na minha lista eu estou utilizando a partir do 1. Primeira coisa, a gente faz um update nesse usuário que eu estou movendo. Imagina que eu estou pegando o usuário da posição 3, estou passando ele para a posição 1. Então eu já faço um update nele, passando aqui a posição 9, fazendo a atualização do campo order dele. E aí eu também preciso olhar para os outros registros da tabela, né? Então eu faço uma query aqui, eu faço um select all, diferente do usuário que eu estou movendo naquele momento. Esse when ele trabalha como um if. Então, se a gente olhar aqui os parâmetros dele, ele pega aqui uma condição, eu vejo uma condição, se ele cair dentro da condição, é o valor aqui que ele entra nesse segundo parâmetro, e o default aqui funciona como um else. Então eu trabalho com ele da seguinte forma.
eu vejo se a posição que eu estou movendo esse usuário lá na nossa lista, se essa posição, se a nova posição que ele está indo é menor do que a posição que ele está atual. Se for, eu estou fazendo um movimento de pegando de baixo para cima. Então aí eu faço a seguinte query. Eu vejo todo mundo que está entre essa nova posição que eu estou indo e a old position -1. Então eu pego todo mundo que está nesse intervalo. Imagina que eu estou movendo aí do card 3 para o 1. Então eu pego todo mundo que está entre 1 e todo mundo que está entre 2. E aí eu faço o que? Eu incremento 1 na ordem desses, no campo order desses usuários. Se for o inverso, então se eu estiver movendo de cima para baixo, aí a gente faz o seguinte: a gente pega todo mundo que tiver na ordem entre a minha old position +1 até essa posição que eu estou indo. E aí a gente faz o que? A gente tira 1 do campo order deles. Então, dessa forma, a gente faz a atualização desse usuário que eu estou movendo e também a gente olha para esses outros registros. Então, basicamente, é essa lógica aqui que está desenvolvido nesse campo sortItem, nesse método sortItem. Bom, então conferindo aqui no browser, trocando de baixo para cima, também trocando de cima para baixo, pegando os outros itens aqui. Então é isso, basicamente isso. A gente está usando aí duas diretivas, né, para fazer aqui o AreSort e utilizando um método para fazer a movimentação dos cards. Então, da funcionalidade, basicamente é isso aqui. Um ponto interessante aqui é que essa página aqui é um componente library, é aquele componente index que a gente criou. Então, quando eu faço esse movimento aqui dos cards, o que acontece? Como eu tenho um componente library, ele recarrega. E aqui a gente não precisa recarregar tudo. Na verdade, quando a gente está movendo os cards aqui, a gente só precisa recarregar essa parte aqui. Isso fica mais evidente se a gente vier aqui, por exemplo, e aqui na nossa overview, ao invés de mostrar aqui o número de usuários, eu vou fazer o seguinte: vou fazer um fake, colocar aqui um random number. Agora o que vai acontecer? Repara só que aqui esse número aqui ele vai mudar toda vez que a gente movimentar o card, ó. Tá vendo? Então o que está acontecendo? Quando a gente mexe nessa parte aqui da lista, a gente acaba recarregando o componente library por inteiro. Esse é o comportamento. Na versão 3, a gente poderia dividir aqui essa página em subcomponentes. Então aqui em cima a gente tem o componente que faz aqui o overview e a gente também tem um componente do contact list. Mas quando a gente começa a trabalhar com muitos subcomponentes, né, começa a trabalhar com esses componentes aninhados, isso pode ficar difícil da gente fazer a atualização e fazer o controle disso. E agora na V4 tem um recurso bem legal que a gente consegue definir regiões aqui dentro de um só componente library. A gente consegue definir algumas regiões e a gente vai dar uma olhada nesse recurso agora. Na documentação aqui da V4 tem uma feature que chama Islands e ela que a gente vai usar porque ela permite criar aqui, ó, regiões isoladas no nosso componente library utilizando uma diretiva chamada Island. Bem simples, ó. A gente vê a utilização aqui, bem simples. Então nessa área aqui a gente acaba isolando ela no nosso componente library e a gente precisa isolar o nosso contact list. Então aqui no nosso componente, bom, primeiro eu vou manter aqui esse número randômico para a gente ver o comportamento. E aqui no nosso componente eu tenho aqui a minha view de contact list e aqui em cima eu vou fazer um island, vou dar um name para ela, contacts, e vou fechar ele aqui. E aí na nossa aplicação agora, ó, vejam, tem esse número aqui. Movendo uma posição, ele continua, é o mesmo número, mas a nossa lista ela reordenou. Então se eu jogo esse aqui para cá, ele reordena. E o que acontece aqui? Tem uma atualização, mas essa atualização ela só acontece nessa parte aqui, ela não influencia
nessas outras partes aqui. Então vejam que é um recurso bem poderoso, né, que a gente pode ter no nosso componente Liver, e é apenas uma diretiva. E assim, você pode ter diversas islands aqui, né? Aqui eu estou usando no caso só nessa parte, mas eu poderia também definir uma island aqui, e aí todas as partes aqui do nosso componente a gente pode definir. Então vejam, um recurso bem simples e bem poderoso, e isso está disponível agora na versão 4 do Liver. Bom, então como que fica, né, a situação do Filament nessa história? Porque o Filament tem uma dependência forte aí do Liver, e a gente acabou de ter aí uma versão 4 do Filament com suporte a Liver 3, e aí fica nessa dúvida, né? Se o Filament 4 também vai dar suporte ao Liver 4. Bom, na minha opinião não. Eu acho que não faz muito sentido você pegar uma versão do Filament hoje, que é a versão 4 estável, e jogar por cima uma atualização dessa, como é a do Liver 4. Eu acho assim, é mais prudente você ir para uma versão 5 do Filament com suporte a Liver 4. Aliás, já tem uma beta do Filament, ela está disponível, que tem o suporte ao Liver 4, mas assim, cedo demais, tá, para falar de Filament V5. Essa é uma versão, a beta, é uma versão que não é recomendada para você utilizar, a não ser que você queira fazer um teste, experimentar a compatibilidade. Eu acho que até a versão é muito mais nessa linha, para checar a compatibilidade. Ela não tem nada além do suporte ali ao Liver 4. Inclusive o Liver ainda é beta, né? Então não tem nem porquê a gente pensar em numa versão em Filament V5. Versão estável do Filament é V4. Então assim, hoje se você está começando um projeto, ou se você tem um projeto já em andamento na V4 e está pensando em V5, esquece isso, tá? Cedo demais. Continua forte aí na V4, espera um pouco, porque as coisas ainda vão acontecer, tem bastante coisa para acontecer, então não é o momento assim de você pensar em migrar projeto para V4. O lado bom que eu vejo do Liver é que já está uma versão bem mais madura, assim, sabe? Então eu acho que não deve demorar muito para ser lançada uma versão stable, mas reforçando assim, ó, Filament segue na V4 e deixa a V5 para depois, que com certeza terão outras novidades aí no Filament, além do suporte pro Liver 4. Então é isso. Bom, pessoal, por enquanto é isso, para não deixar o vídeo muito longo. Depois eu posso fazer outros conteúdos também, falando sobre Liver. Também a gente tem coisas para ver sobre Filament. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para o nosso site, que lá tem a nossa comunidade do WhatsApp, porque a gente fala praticamente todos os dias. Então é legal você fazer parte da comunidade, porque aí você fica antenado com essas novidades. Eu também vou tentar aqui manter o canal sempre atualizado com essas novidades. E aí a gente vai falando aí, se você quiser fazer parte da comunidade do WhatsApp, a gente está por lá praticamente todos os dias. Eu também estou desenvolvendo um curso de Filament V4. No mesmo site tem um link para a lista de interessados do WhatsApp, se você quiser fazer parte, é só você acessar aí o link e entrar lá no nosso grupo. Bom, não deixa de curtir o vídeo, de comentar se o conteúdo fez sentido para você, ou se te ajudou de alguma forma. Também compartilha esse vídeo para que outras pessoas também possam seguir a gente aí no YouTube, para a gente conseguir um número maior de inscritos, porque isso ajuda a gente a conseguir mais coisas, né? Faz com que o canal cresça e também que a gente atinja um número maior de pessoas. Bom, é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo. Te espero no próximo conteúdo. Um abraço e até a próxima.